Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula de hoje nós estamos tratando de teoria política, mais especificamente do fascículo elaborado pelo professor Adriano Sérgio Lopes da Gama Cerqueira para a Universidade Aberta do Brasil, né? E vamos tratar aqui do capítulo 1 desse fascículo, cujo título é Conceito de Política. Bom, o que nos interessa aqui nesse capítulo é a pergunta, que na verdade é quase uma pergunta que o professor Adriano faz no seu texto e que todos os cientistas políticos concordariam com ele, que é o seguinte: por que existe a política? Ou antes, por que é que as pessoas se subordinam, por que elas aceitam o mando de alguém, né? Pode parecer uma bobagem esse tipo de pergunta, tá? Mas acreditem, não é não. Tá? Se a gente parar para pensar, o que o ser humano ele defende em todos os momentos? Tá? A sua autonomia, o seu livre arbítrio, tá? A sua capacidade de se auto-administrar. Ora bolas, e tudo isso é negado pela existência das relações políticas. Por quê? Porque quando estamos falando de política, nós estamos inevitavelmente falando de poder. Então, alguém detém o poder, as outras pessoas aceitam isso por algum motivo, né? E essa é uma pergunta que os teóricos da política tentam dar conta de todas as formas, né? Porque, no fundo, volto a insistir, torna-se um objeto razoavelmente estranho esse tipo de coisa. Principalmente se a gente pensar, se falamos assim, por exemplo, numa relação de pais e filhos, né? Tá bom, o pai e a mãe são mais velhos, os filhos são mais novos, daí o comando ficar na mão da mãe e do pai. Agora, quando falamos de relações políticas, quer dizer, no meio social, estamos falando de pessoas razoavelmente adultas e volto a insistir, quer dizer, por que então obedecer? Qual é o sentido disso, né? E a resposta que o professor Adriano nos coloca, que é mais ou menos um senso comum entre os teóricos da política, é o seguinte: primeiro, nós estamos falando da sociedade humana e, ao falarmos dela, estamos sempre vivendo uma coisa que é comum a praticamente todos os grupos humanos que conhecemos. E que coisa é essa? Olha aí o paradoxo, há uma escassez constante nos grupos humanos. Escassez de quê? Escassez de bens, escassez de comida, escassez de moradia, escassez de um espaço cultural para que eu possa exercer tudo aquilo que me vier à mente, enfim. Há, portanto, uma escassez que talvez seja a única coisa que exista, né? Ou seja, o que existe é a falta. Por isso é o paradoxo, tá? E efetivamente essa escassez ela acaba exigindo também um outro tipo de coisa, um outro tipo de comportamento nosso que também faz parte da condição humana, que é a coexistência. Ou seja, os seres humanos eles são naturalmente sociais ou sociáveis. O que eu quero dizer com isso? O ser humano só existe em sociedade. Ele não existe fora de um meio social. Então, reparem que há uma coisa aí que não tem, aparentemente é algo sem solução. De um lado, o ser humano só existe dentro de um grupo social. Do outro lado, a existência do grupo social determina que haverá uma escassez. Então, vivendo esse cabo de guerra, geramos então o terceiro item que o professor Adriano nos chama a atenção, que é uma constante dentro das relações políticas e que nos ajudam, aliás, a explicar a própria existência da política. E que coisa é essa, tá? O conflito. Ou seja, na medida em que eu preciso viver em sociedade, mas ao mesmo tempo, essa vida em sociedade me leva a esbarrar em uma série de restrições, de embargos, uma escassez de qualquer coisa, tá? Inevitavelmente existirá o conflito. Então, um conflito que será alimentado por essa escassez e por essa coexistência que os seres humanos se veem como que obrigados a aceitar. Então, esse tripé, escassez, coexistência e o conflito gerado, é que produz as condições necessárias para aquilo que nós denominamos de relações políticas.
Ou seja, por que então obedecemos a alguém? Por que alguém detém o poder? Resposta: porque essa pessoa, dentro de um quadro de completa instabilidade, essa pessoa ou grupo de pessoas, é claro, essa pessoa ou grupo de pessoas, ela pode nos fornecer algum grau de previsibilidade social. Ou seja, eu sei que há uma escassez, mas eu sei que um grupo de pessoas ou uma pessoa estará administrando isso, fazendo com que essa escassez seja minimizada a todas as pessoas, inclusive a mim. Então, essa ideia de uma vida mais ou menos previsível, essa expectativa, melhor dizendo, de uma vida mais ou menos previsível, essa ideia de que eu posso ter minimamente alguma paz, tá? Alguma esperança de futuro, por mais tênue que ela seja, é isso que dá a condição e é a base fundamental para a existência da política, e por isso então eu me subordino a alguém. Por isso todos nós aceitamos essa coisa aparentemente estranha, a condição humana do livre-arbítrio, que é a própria política. Muito obrigado a todos. Numa próxima videoaula continuamos com o texto do professor Adriano Cerqueira.